Feliz sábado, queridos amigos, missionários voluntários. Deus seja louvado pela semana que passou. O Senhor guiou-nos bem. Quão grande és tu, Senhor, nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder, teus inimigos se submeterão a ti. Toda a terra te adorará e te cantará. Eles cantarão ao teu nome. Amém. Deus seja louvado. E vamos aqui fazer um enxugado, um resumo do que aconteceu nesse mês de novembro de 2022, tá? Eu vou aqui mostrar os principais pontos que nós fizemos, aí assuntos do Telegram especialmente, que é onde eu fico postando assuntos de tudo quanto é coisa, especialmente focando na verdade presente, vendo o mundo sob a ótica da verdade presente. Mas primeiro vamos contar o que aconteceu nesse mês no IBC, aqui no nosso sítio, Instituto Bíblico de Capitólio. Nós plantamos 500 pés de banana nessa área que você vê aqui, mais para cima. Na verdade agora já está acabando a época de plantar banana. O ideal nós começamos em julho, agosto, nesses meses. Você pode deixar ela enterrada totalmente, a batata, debaixo da terra. E ali você rega e irriga uma vez por mês. E agora, quando vem as chuvas, já tem umas raízes formadas, já tem um broto saído e ela vai mais rápido. Se eu plantar agora a batatona, vai levar algumas semanas até o broto formar a primeira folha. Isso perde tempo, já poderia estar mais avançado. Preparamos aqui e plantamos grama nesse trecho, aqui pertinho de casa. E também em frente à casa da avó. Na casa da avó, acabamentos, a mudança chegou, instalações de luzes e muitos detalhes aqui. Agora no verão, graças a Deus, não temos horário de verão, acordamos cedo, o sol já nasce cedo e a gente também estamos acordando aí umas 5h20, já saindo da cama. Que bênção, o dia rende mais. Eu colhi uma goiaba madura totalmente fora de época. A época certa é fevereiro, mas colhemos agora final de outubro. Interessante, um fruto temporão. E uma grande novidade do aplicativo da Bíblia White. Olha só, agora temos a opção de você, à direita de cada versículo, a nova atualização agora remete para uma página da Blue Letter Bible mostrando as palavras em hebraico, no original, o texto maçorético, o Antigo Testamento, mostrando em português, aqui com a tradução do Google, do próprio navegador, ou em inglês, King James Version, e no Novo Testamento, o Textus Receptus, TR, mostrando aqui a palavra. Especialmente é útil para você clicar aqui, e ver aonde que essa palavra aparece também na Bíblia. É como se fosse uma concordância. Todas as vezes que essa palavra aparece. Você que tem Android já está disponível e você pode verificar lá as suas atualizações da Bíblia White. E nesse mês nós tivemos acontecimentos pelo Brasil, manifestações, as eleições e manifestações. Mas olha só, gente, Brasília, o plano piloto. Eu penso que é uma lição objetiva do sistema da Fênix, aqui o pássaro que renasce das cinzas, asa norte e asa sul. Rei do norte, rei do sul. Duas asas do mesmo pássaro. Muito simbólico. Nenhuma outra capital que eu conheça tem isso aí escancarado na própria arquitetura da cidade. Um lembrete de que quem está sendo príncipe desse mundo agora, se já era na época de Jesus, se já era desde a época de Nimrod, então imagina hoje, nós não podemos colocar a esperança de que o mundo vai ser remendado, Não, infelizmente vai de mal a pior. Nós queremos bem a família presidencial, eles parecem ser realmente muito consagrados, especialmente ela. Nós queremos bem a eles, e inclusive por isso
é bom que eles se retirem do palco para a segurança deles, porque essa nova ordem mundial vai chegar, e está chegando e já chegou, né? Praticamente nos bastidores, pelo menos, não no front-end, mas no back-end, quer dizer, nos bastidores. Mas independente de você ser simpático à ideia de uma intervenção militar a nível federal ou não, você acha que vai acontecer ou não? Aqui está a enquete, 1, 2, 3 e... Está meio dividido, um pouquinho mais da metade acha que não vai acontecer, que é só um teatro para acalmar as massas por enquanto, segurar, tapear de que vai acontecer, mas acaba não acontecendo. Mas seja como for, lembre-se, olha só, Ellen White diz, o governo sob que Jesus viveu era corrupto e opressivo. Clamavam de todo lado os abusos, extorsões, intolerância e abusiva crueldade. Não obstante, quer dizer, entretanto, o Salvador não tentou nenhuma reforma civil. Não atacou nenhum abuso nacional. Nem condenou os inimigos da nação. Uau! Poderiam ter chamado Jesus de omisso. Não quer o bem da população. Enfim, mas ele não atacou nenhum abuso nacional, nem condenou os inimigos da nação. Não interferiu com a autoridade, nem com a administração dos que se achavam no poder. Aquele que foi nosso exemplo conservou-se afastado dos governos terrestres. Não porque fosse indiferente às misérias do homem, mas porque o remédio não residia em medidas meramente humanas e externas. Para ser eficiente, a cura deve atingir o próprio homem, individualmente, e regenerar o coração. Daí que surgem as fontes da vida, né? Então, lembra aquele outro texto que no futuro eles vão nos apontar, olha, eles parecem ser contra a ordem, a democracia, então nós não podemos oferecer margem. Lembra esse texto aqui? Olha só, vou colocar aqui na tela. Que no futuro eles vão olhar para trás e ver nosso histórico. Sabe, é bom não ter comunismo, mas é bom também não ter guerra. A intolerância e o espírito de fazer justiça com as próprias mãos tem crescido ultimamente. Cuidado com as fontes de notícias, que canais nos quais você se alimenta diariamente. Isso vai insuflando um espírito de guerra, né? Esse símbolo aqui de fazer justiça com as próprias mãos, né? O povo! Lembre-se que a Ellen White diz, ó, esse é o objetivo de Satanás, incitar as nações à guerra umas contra as outras, ou as nações dentro desse país continental, né? Pois pode assim desviar o espírito do povo da obra de preparo para estar em pé no dia de Deus. E como efetivamente tem desviado a atenção de alguns, né? Do preparo interno, introspecção. Como está minha alma com Deus hoje? Qual foi o balanço espiritual nessa semana? Eu prosperei ou eu tive declínio espiritual nessa semana? Cada pôr do sol de sexta-feira deve-se fazer esse exame, né? Sabe aquela cena da menina entregando um buquê de flores aqui ao soldado, ao militar em incontinência, né? Cena perfeita para inclinar o coração dos incautos a abraçar a causa temporal, né? Provérbios diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ó, em nome de uma boa causa até. Uma boa causa? Não, é a justiça que está em jogo e tal. Mas em nome da justiça, despedir, por exemplo, um petista, boicotar uma loja,
xingar alguém, né? Ou vai pro... Então essa intolerância que se tem incitado aí, que está fermentando, vai desembocar, vai acabar revertendo em intolerância para com outra minoria. E você já sabe de quem estamos falando, né? Então, esses sinais aí de boicote lembra a intolerância para com os judeus pré-Segunda Guerra Mundial, né? A estrelinha, não compre nessa loja, isso aqui é de judeus. Ó, Salmo 118, o verso, eu não conferi, mas dizem que está bem no meio da Bíblia. Salmo 118, verso 8. É melhor confiar no Senhor do que pôr a confiança no homem. Ou mesmo em... Aí o próximo verso diz, é melhor confiar no Senhor do que pôr a confiança em príncipes. E quem que é o maior príncipe hoje no Brasil, atualmente ainda? Pôr a confiança em príncipes. É melhor confiar no Senhor. Nós podemos orar, né, para que não haja comunismo no Brasil, nem intolerância, nem guerra, né? Podemos orar para que ele repreenda as forças do mal, como fez nos dias de Esther. Amã tramou ali o mal do povo de Deus. A senhora White diz, bem, devemos orar como nunca antes, tanto em nossos quartos como da igreja, para que um mais forte que os potentados da terra possa estar ao leme. Amém? Deus ainda está assentado sobre um alto e sublime trono, e que ele exerça, que ele levante o seu braço poderoso e haja. Orar por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Que tenhamos liberdade religiosa por mais tempo, para que mais pessoas sejam alcançadas pelos livros Grande Conflito que estamos enviando. Só nesse mês foram mais de 2.000 exemplares do livro Grande Controvérsia, que nós mandamos para não adventistas que pediram. Não é assim, é fácil distribuir 1.000 livros, né? Na rua. Mas agora nós, graças à sua ajuda financeira, estamos fazendo anúncios. Primeiro, música espiritual bíblica, para que quem não pula o anúncio, aí, e fica lá, é interessado, tem propensão espiritual, ainda mais com a repetição da música, vai começando a colar, e vai começando a gostar da música, e aí não pula o anúncio, aí vê que tem livro grátis. E aí se pede, né? Então nós mandamos um pelo correio para todo o Brasil. Então, só nesse mês, pela graça de Deus, pela glória de Deus, 2.000 exemplares. Você tem custeado e no final do vídeo vamos ver aí mais detalhes sobre isso. Oremos para que tenhamos mais tempo de liberdade religiosa, para que esses livros cheguem enquanto ainda existe certa ordem. Jeremias 29 diz, procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, lá no exílio, nós também estamos no exílio agora ainda, né? E orai por ela ao Senhor. Orar por Babilônia, Jeremias. Bom, não foi o Jeremias que escreveu, foi o Espírito Santo. Instrução do Senhor. Orai pela cidade ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Babilônia literal ali, né? Eles foram deportados para Babilônia e era para orar por Babilônia. E Daniel certamente orava por Nabucodonosor também, intercedia. E eu até suspeito que foi por isso que Deus teve a permissão de interferir na vida de Nabucodonosor e fazer ele comer pasto por 7 anos. Por que Deus não faz isso hoje em dia com um rei, com um monarca, com Trump, que parece ser simpático já a causa de Deus e tal, com Bolsonaro? Interferir assim, mexer. Eu suspeito que foi porque Daniel, lá diz que ele orava 3 vezes ao dia e era próximo do rei, então ele intercedia, Senhor, perdoa os pecados dele, intercedendo até que Deus teve a permissão perante o universo. Porque senão Satanás iria falar, ei, ele é meu. Mas é que tem alguém, então dá o direito de Deus agir. Enfim, oremos também
pelos nossos presidentes, por Bolsonaro, né? E depois, se entrar o outro, orar por ele também. Orar por ele também. Qualquer monarca. Na época de Paulo aqui, ó, que fala para orar, quem que era o César que estava lá? Será que era bonzinho? E depois Nero? Alguns desses canais não adventistas de direita, né, que são anti isso aqui e ferrenhos defensores de Bolsonaro e contra a agenda gay e tudo mais, isso aí tá certo, e contra o feminismo, e também são contra o veganismo. São contra o veganismo, talvez porque associam o direito das mulheres com o direito dos animais. E, né, por associação, eles... porque essa é a bandeira dos veganos, muitas vezes, para não dar sofrimento aos animais. E assim falam mal do veganismo e do plano da elite de tornar a carne tradicional cada vez menos consumida. O Fórum Econômico Mundial tem promovido que nós comamos insetos, porque é mais sustentável, né? É mais sustentável, dizem eles. E aqui a charge do Ben Garrison, pelo Gabriel. Você é o que você come. Quer comer inseto, né? Então, infelizmente, estão equivocados nesse ponto de ingerir um alimento que excita as paixões, né? E aí não é de se admirar que, né, vamos fazer justiça, né, com as mãos e a força, goela abaixo dos petistas, né? Em vez disso, deveriam usar a sua energia para ver como podem ir para o campo e plantar seu alimento, né? Vegetal, que é o mais natural, pegar alimento de primeira mão, em vez de pegar de segunda mão, que o boi come o pasto e eu como o boi. Não, já como o pasto direto. Faz mais sentido. E esse mês tivemos 2 casos de pessoas, de vocês, que foram para o campo, que tiveram sucesso. Glória a Deus. Olha aqui, ó, o Bruno diz assim, ó, irmão, conseguimos, graças a Deus achamos um pedacinho de terra já com bastante coisas plantadas no alto das montanhas. Glória a Deus, é onde moravam os filhos de Deus. E o irmão A também, ó, construindo sua própria casinha no campo. Casa de pedra. Uau! Eu espero que não tenha árvores por perto, porque aí a umidade, né, das pedras, se bater bastante sol, quem sabe, né, a casa de madeira é o ideal. Se você tem condições, Ellen White sempre fala bem das casas de madeira. Mais sobre isso, veja aqui meu vídeo, tipos de casa. E a escola de Madison também foi construída com muitas pedras, né, que estavam lá pelo campo. Se você não conhece essa linda história, recomendo o livro Madison, A Linda Fazenda de Deus, de Ira Gish. Mas tem um outro livro sobre Madison, que não é desse autor, mas sim de Vance Farrell, que é até mais especial, porque mostra como nós perdemos essa escola e lições que se podem tirar. O primeiro livro é mais inspirador, mas o segundo mostra a realidade. Por que que nós perdemos? Por que que faliu? Por que que Madison faliu? Perdeu a bênção de Deus, né? E eu achei esse livro na internet, a capa, ó, a capa bem trabalhadinha aqui e a venda na Amazon. Mais estranho que eu só achei isso na internet, só a capa e o link da Amazon quebrado. Se você sabe como conseguir esse livro aqui impresso, quem de vocês, talvez foi alguém de vocês que traduziu, que diagramou. Se você quiser me compartilhar para a gente distribuir aí e aprendermos essas lições, né, para a edificação do corpo de Cristo. Nesse mês também descobri um texto sobre a divindade em 3 pessoas, os 3 dignatários celestiais. Ó. Quando se entregaram a Cristo, assumiram compromisso na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os 3 grandes dignatários pessoais do céu. Essa palavra pessoais está no original em inglês. Em português tiraram, infelizmente. Ó,
3 grandes dignatários pessoais do céu, em inglês, ó. 3 great personal dignitaries of heaven. Esse errinho eu incluí aqui na página Erratas EGW CPB. É uma coleção de pontos em que houve uma falha na tradução nos livros da CPB. Para sua notificação você corrigir aí nos seus livros. Quem sabe no sábado você pode dar um print aqui nesse link, aí no sábado aí você vai e corrige lá na sua biblioteca de livros roxos, vermelhinhos, vinho, para você corrigir isso aí, né? E nesse mês aconteceu a COP27, né? A conferência sobre o clima da ONU. As presidentes principais do mundo foram lá, né? E nem todos, inclusive. Agora, o logo da COP27 é um sol. Lembra Sunday, dia do sol, domingo, né? Sunday. Teria algum motivo, será? E outra coisa, foi no Egito, esse COP27, ó, Sharm el-Sheikh. Foi no Egito a batalha para libertar o povo da escravidão. Será que escolheram para ser no Egito por causa disso? Aí um paralelo de tornar o povo de Deus escravo ou cativo. Seria coincidência? Ser no Egito e logo ser o sol? Penso que tudo está bem pensado para o conflito final. Cristo está às portas. Agora, Satanás sempre quer arquitetar para que venha logo, para que o tempo de angústia seja mais prolongado, mas é Deus que diz sim ou não. Lembra os 4 ventos, Apocalipse 7, comecinho? Os 4 ventos segurando, então pode ser que demore mais um ano. Lembra a COP26 ano passado? Se fez muito alarde. A COP26 está chegando, faltam 2 semanas, e não aconteceu nada, né? Então, precisamos sempre estar vigiando, vigiai e orai. Quer ele venha na segunda vigília, terceira vigília, quarta vigília, bem-aventurados se são encontrados o quê? Vigiando, se alimentando. Opa, que bom, dá mais tempo de eu aperfeiçoar o caráter, que é a única coisa que eu vou levar para o céu. Eu posso ir para o céu com um caráter mais fraco, e vou ser um frangote no céu, como Jonas, se ele for salvo, né? Não trabalhou tão bem o caráter como Daniel, como José, né? Uma nobreza. Opa, que bom que dá mais tempo de eu trabalhar o caráter, negar o eu, né? Crescer em graça, dá mais tempo de eu fazer mais obras para Deus ainda também, né? Se Jesus tivesse vindo quando eu tinha me recém-convertido, aos 17, 18 anos, seria bom. Mas o bom de eu ficar mais e mais velho agora, em vez de ficar triste, ai, cabelo branco, aniversário, ele fica mais velho, em vez de ficar triste, não, eu fico feliz porque eu pude trabalhar mais para Deus, né? É um privilégio, minha recompensa pela graça de Deus, se eu for fiel até o fim, vai ser maior. É um privilégio. E ajudar outras pessoas a encontrarem a Cristo, né? COP27, portanto. Que bom que deu mais um ano. Agora, 27 também nos remete ao ano 27. E tem ministérios, e a Amazing Discoveries, inclusive, Walter Wade, tem falado sobre isso. E um outro pregador recente aí também, provando por A mais B, uma série, né? E pessoas que gostam de alguma coisa sensacional, né? Alguma sensação, algo excitante, são propensos a cair nessa. Mas olha só um texto novo que eu descobri esse mês também, pela graça de Deus. Qualquer que se lance a proclamar uma mensagem que anuncie a hora, o dia ou o ano do aparecimento de Cristo, tomou um jugo e está proclamando uma mensagem que o Senhor nunca lhe deu. Então, nem um ano devemos proclamar. Deixe isso com Deus, quando vai completar 6.000 anos, ou se Ele quer adiantar ou atrasar, ou se houve algum erro de cálculo na história aí, em algum calendário que a gente não vê, assim como os mileritas talvez, né? Vai acontecer. Eles não enxergaram o erro na interpretação o que é santuário, e não enxergaram o erro. Deus tinha tampado com a sua mão, né?
Então pode ser que nós também, que haja algum erro que nós não enxergamos. Não, mas é impossível ter erro. Ó, calendário, aqui, as genealogias, 6.000 anos. Mas talvez há algum erro. Então não cabe a nós conhecer tempos e estações. Porque eles dizem assim, não, dia e hora ninguém sabe. Mas um ano pode. Não pode não. O anjo, por isso que desceu um anjo do céu e falou, não há mais tempo, Apocalipse 10. Agora, em vez de usar a sua energia para tentar quebrar a cabeça, né, para saber o ano de curiosidade, quando vai ser? Os 144 mil ali é simbólico literal, sabe? É como os discípulos falavam, quem pecou, esse ou seu pai? Estou curioso. Né? Então, em vez disso, devemos estudar a palavra de Deus, examinar as escrituras, examinar a palavra de Deus e ver se há algum dever que nós não estamos cumprindo. Alguma coisa que Deus espera de mim, e talvez é por isso que não atende minhas orações, e talvez é por isso que não vem a chuva ser hoje. Será que tem alguma coisa me separando de Deus? Mas as vossas iniquidades fazem separação, e os vossos pecados escondem seu rosto de vós, para que não vos ouça. É possível que nós estamos pecando por ignorância, alguma coisa, mas é pecado. Levítico lá fala que, né, oferta pelo pecado de ignorância. É um pecado também. Os próprios discípulos de Jesus tinham carência de muitas verdades, mas não examinavam as Escrituras. Cristo tinha muitas verdades a dar a seus discípulos, das quais nada podia falar, porque eles não avançavam com a luz que resplandecia sobre as leis levíticas. Interessante, ofertas sacrificais. Os discípulos não abraçavam a luz, não avançavam com a luz, nem prosseguiam rumo a um brilho maior, conforme os guiasse a providência. Gente, isso lhe soa familiar, porventura? Não abraçavam a luz, né? Deixa isso aí para lá, Daniel. Vamos nos focar nas 3 mensagens angélicas. Sim? O que diz lá a terceira mensagem angélica? Aqui estão os que guardam o que Deus mandou, né? E a justiça de Cristo se manifesta em cumprir todos os mandamentos de Deus, diz lá Wagner Jones. Então isso aí parece com a questão de luteranos falando, deixa isso aí para lá, Lutero não falou sobre o sábado, isso é um detalhe, qual dia que é, né? Agora sobre Levítico, olha só, o Evangelho é dado em preceitos no livro de Levítico. O Evangelho, gente, requer-se obediência implícita agora como então. Quão importante é que entendamos o significado dessa palavra. Só 2 classes se desenvolverão no mundo: os obedientes e os desobedientes. Porque essa questão que estourou há quase um ano, né, da barba, que muitos se escandalizaram, né? Muitos que são ferrenhos adeptos à questão da saia, não, saia tem que ser abaixo do joelho, e sempre saia, mulher de saia. Mas a Bíblia não fala nada de saia. Ela é White, tá? Ela fala. Mas a Bíblia fala de barba. E nesse caso Ellen White não fala. Então inverteu, né? E se escandalizaram tanto com isso. Daniel, que isso? Você tem certeza que quer seguir por esse rumo, Daniel? Né? Está em Levítico. Livro de Levítico. Requer-se obediência implícita agora, como então. Tudo aquilo que não são sombras, tipos que se cumpriram com Jesus, mas que são leis, regras. Requer-se implícita obediência. A questão obediência mostra que são preceitos, são instruções. Só 2 classes vai haver no futuro: os que obedecem o que o Senhor diz e aqueles que não obedecem, né? E quem só obedece parcialmente, né? Quem só faz parte daquilo que Deus pediu, é o servo bom e fiel ou não?
Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábios. Daniel, qual dos sábios creu nisso que você está ensinando? Qual dos pastores da verdade presente creu nisso que você está ensinando? Né? Paulo também disse que são poucos sábios segundo a carne. Né? E lá em Gálatas diz que aqueles que pareciam ser colunas também não estavam avançando. Que aquele que está em pé, veja, não caia. Mudando bem de assunto, Copa do Mundo. Não é COP27, agora é COP22. Copa 22. Olha, a Beth nem sabia que estava tendo Copa do Mundo. Que bom, que bom. Quanto mais alienado do mundo, nesse sentido aqui das diversões e prazeres mundanos, melhor. Né? Quão alienado você está da Copa do Mundo? Você sabe o nome de 6 ou mais jogadores da seleção brasileira? O nome de 2 a 5 jogadores? Não sei o nome de nenhum. Não sei quando o Brasil joga da próxima vez. Não sei nem o país da Copa. E nem sabia que estamos em Copa do Mundo. Que bom. Um testezinho aqui para ver se você saiu de Babilônia, mas também para ver se Babilônia saiu de você. Você que está no campo aí, continua assistindo futebol? Se sim, é um grave sinal de alerta, irmão. Continua assistindo futebol morando no campo? Repense seriamente. Se continuar nesse rumo, infelizmente vai se perder. Olha só, o comunismo aqui pertinho do Brasil, já Colômbia. O presidente Petro Gustavo ordenou a aplicação de uma lei que permitirá expropriações na Colômbia. Não é desapropriar, é expropriar, ou seja, já não é mais seu. Então, gente, vá para o campo, independentemente se você está de aluguel, ou se tem escritura ou não, vai para o campo. Se tiver escritura, melhor ainda. Né? Mas se não tiver, que não seja isso um impedimento, um peso na balança. Vai de qualquer jeito. Eu sei que em muitos lugares do Brasil, quase ninguém tem escritura ali na região. Né? Não tem problema, vai para o campo. Financeiro, muito obrigado por cada um de vocês que participou, tá? Que contribuiu com os seus dízimos, para que possa fazer avançar a causa de Deus. Nosso carro forte é da missão distribuir grandes controvérsias. E olha só, quase 30 mil reais para fretes. Cada um dos 2.063 grandes controvérsias. Um para lá, um para Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Ceará, Tocantins, Mato Grosso, São Paulo, enviando um por um 2.063 livros nesse mês, glória a Deus. 22 mil reais para anúncios YouTube para pescar os interessados. E depois os custos desses grandes controvérsias, R$ 7,90 cada um. Remuneração de obreiros que contatam quem recebeu grande controvérsia. E aí, gostou, leu, alguma dúvida, posso acompanhar. Né? 4 obreiros do IAG para atender quem pede grande controvérsia e despachar, né? O domínio MV, aqui, Bíblia White, ajustes no texto e algumas despesas secundárias aqui para a pregação, para o avançamento da causa de Deus, tá? A pregação tanto impressa em celulose como impressa na tela do dispositivo, que atua como se fosse um anjo voando pelo meio do céu. Denota rapidez, né? Energia. Então, não é somente os livros de celulose, mas também com uma publicação assim, rapidamente, milhares de pessoas podem ser alcançadas. Inclusive, esse grande controvérsia, quem amou foi um palestrante americano contra isso aqui, chamado Peter McCullough. Chapters by Ellen. This is for those of you who aren't Adventist. I'm not Adventist by, one of the founders, or if not the founder of the Adventist movement, Ellen White.
they map to what is written in Revelations, what the rest of us in other denominations understand as Revelations, but they have an unbelievable connection and reality, in a sense, to what's going on right now. And I think probably the most profound thing I could say is that it is possible that what is occurring right now is as laid out in those last 8 chapters. Peter McCullough, que bênção, Deus seja louvado. E esse Peter McCullough, então, como eu disse, conta isso aqui. E agora, para os que me seguem no Telegram e no BitChute, eu vou continuar aqui falando para vocês mais alguns minutinhos, tá bom? Deus abençoe você do YouTube e um bom sábado. Deus abençoe. Eu vou deixar você aqui assistindo Adilon Alves, o que esteve junto comigo no MV sobre dons espirituais, ao meu lado agora, uma palestra só dele, ele falando novas descobertas, textos novos sobre o papel e a posição da mulher. A mulher em seu devido lugar de honra. A paz.